E nós começamos mais uma edição do Liberdade de Opinião, edição desta sexta-feira, dia 14 de maio, indo ao Rio de Janeiro para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Como é que estão as coisas por aí? Senhoras e senhores, bom dia. Colombo também. Colombo, ontem colocaram nas redes sociais que eu olho para você com tanta admiração que as pessoas estão dizendo que gostariam que seus entes queridos olhassem assim também. Eu estava vendo que você dizia assim, aqui na CNN, uma cobertura, você fez assim um giro com toda completa e tal. Você até fez um gestual com a mão, você não deve nem notar, né? Então você complementa com o seu talento, sua informação, sua maneira assertiva de apresentar e gestual também. Então aqui a cobertura completa. Gostei, bacana. Tenho esse hábito de usar muito as mãos, viu, Sidney? Não consigo controlá-lo, mas realmente você tem razão. Teve uma telespectadora que mandou pra gente uma foto, ela flagrou o momento, eu até coloquei no meu Instagram, acho que já deve ter desaparecido, que é naqueles stories que saem em 24 horas, né? Ela flagrou o momento que o Sidney estava me olhando. Me olhando, ela escreveu assim na legenda: namore alguém que te olhe como o Sidney olha o Rafael. Foi engraçado. Não. Eu peço à telespectadora que fique um pouco mais controlada. É uma admiração profissional realmente incrível, mas vamos ficar por aí porque eu acho que é um bom tamanho, porque ela é gigante. Embora você seja um cara cada vez mais elegante aqui, né? Bom, mas vamos em frente, Sidney, porque nós temos muita coisa importante para falar aqui. Por exemplo, CPI da pandemia, semana que vem tem depoimento do Eduardo Pazuello, depoimento que está marcado para quarta-feira, dia 19. Mas, conforme a CNN já tinha adiantado no começo da semana, com informação exclusiva obtida pelo nosso analista Caio Junqueira, a Advocacia Geral da União entrou na parada. Foi ao Supremo Tribunal Federal e pediu um habeas corpus ao ex-ministro da Saúde, para que ele possa ficar em silêncio quando achar conveniente, ao ser questionado. O argumento da Advocacia Geral da União é de que Pazuello deve ter garantido o direito de não produzir provas contra si mesmo. O habeas corpus deve ser distribuído ao ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, por meio de sorteio. Ele é, aliás, o responsável pelos assuntos da CPI da pandemia na Suprema Corte. O pedido será analisado até o dia 19, quarta-feira que vem, que é a data marcada para o depoimento do ex-ministro, 9 horas da manhã. Sidney Rezende, o que é que significa o fato de o ex-ministro Pazuello pedir um habeas corpus para ir à CPI e ficar em silêncio quando achar conveniente para não produzir provas contra ele mesmo? Pensem junto comigo, né? Acompanhem meu raciocínio. Eu não sei o que ele vai dizer. Não tem ideia do que vai ser perguntado. Tem uma noção, mas não tem ideia completa do que vai acontecer. Mas se ele já está, ele, o seu advogado, eles estão de antemão pedindo essa proteção porque eles sabem que tem informação que talvez não queiram dar neste preciso momento. Será que vão dar depois para a justiça, se provocados, ou não vão tocar nesse assunto, ou vão esconder esse assunto, ou nunca mais vão falar nesse tema? Se o general Pazuello não quer falar e para isso ele quer se proteger, porque ele acha que não basta ele ter só essa consciência, mas ele precisa ter um documento, das duas uma. Ele sabe o que nós não sabemos, e realmente ele sabe o que nós não sabemos, ele tem informações delicadíssimas e não quer compartilhar nesse momento, é o que está aparecendo, e ele não está ali facilitando o encontro com a verdade. Ele está adiando este encontro, quem sabe, para não ter esse encontro. Isso nós também não sabemos. Então, essa atitude faz com que tenha um segundo momento. Ao pedir essa possibilidade do HC, do habeas corpus, ele está, talvez, tentando impedir algo que ele fale, não só para incriminar terceiros, não, que ele possa eventualmente receber ali um pedido de prisão, por exemplo. É bem verdade que Omar Aziz, o presidente, já deixou claro que não faz parte do escopo da CPI ser carcereiro de ninguém, mandar prender ninguém, mas pode mandar para o Ministério Público, como foi o caso do ex-secretário Fábio Van Garten. Eu acho que soa meio ruim, né? Normalmente, quando você não teme, né, o que você diz? Pode perguntar o que quiser, pode falar o que quiser. Eu vou ser sincero, se eu souber, eu vou dizer que sei, se eu não souber, eu vou dizer que não sei, e o que eu souber, eu vou de forma transparente e sincera trazer aqui os meus conhecimentos para ajudar na CPI nesta investigação, porque ela é uma investigação necessária. Eu penso que não é muito bom negócio para ele ter essa
proteção. E se ele não tiver, ele tem o direito de falar pouco, ser lacônico, não esclarecer completamente. Mas nós só vamos saber se ele vai sair mais empoderado, né, ao término deste encontro ou não, quando tudo transcorrer. Ele fez tudo para não ter esse encontro. Adiou, disse que poderia precisar de quarentena, poderia eventualmente contrair a doença, mas recebeu pessoas, foi ao palácio, enfim, não movimentou com esses cuidados devidos. Quando esteve em Manaus também, não usou máscara, quer dizer, ele não pensou nessa prevenção em momento algum, né? Só na hora devida agora que ele tem que prestar esclarecimentos. A princípio, eu não acho bom ele não enfrentar as perguntas e respondê-las, porque capacidade ele tem, informação ele tem, conteúdo ele tem. Eu sempre digo nas minhas palestras aí que na categoria você, não tem ninguém melhor do que você. Então não tem ninguém melhor do que o Pazuello, do que o próprio Pazuello, para falar de si próprio, né? Pode ser o maior especialista do mundo. Pazuello é Pazuello, é ele que tem que esclarecer. E ele ficou um bom tempo, foi o que mais ficou à frente do Ministério da Saúde. A princípio, ele está entrando um pouquinho diminuído nessa parada com esse gesto. Agora, como é que você encara o fato de a AGU, a Advocacia Geral da União, ter se envolvido na formatação e ter ido ao Supremo Tribunal Federal para pedir esse habeas corpus favorável a alguém que não pertence mais ao governo? Olhe bem, não há criminalização alguma, tá, Colombo? Vamos colocar isso para ficar claro para o senhor, para a senhora, para todo mundo. É o seguinte, a AGU tem um departamento que trata de matérias correlacionadas à acusação, suspeição ou qualquer movimentação jurídica que envolva alguém que tenha integrado a máquina pública. Então, o que até o momento tem contra o general Pazuello é por conta da gestão dele à frente do Ministério da Saúde, enquanto ele era ministro. Então, a AGU, ela está fazendo legitimamente, legalmente, ela tem uma área dedicada a isso e está fazendo o seu papel. Sobre o fato de tomar essa decisão, vamos recorrer pedindo proteção judicial ou não para falar, ou vamos adiar, ou vamos impedir a ida, qualquer que seja a movimentação jurídica, a AGU, ela, imagino eu, ela faça o seu papel, oriente aquele que já foi do governo, mas que está respondendo porque ele teria feito a época que ele foi servidor público no Ministério e dá a ele todas as condições. Ele pode dizer, eu não quero, não aceito, não gosto dessa ideia. Tanto é que ele trouxe um advogado particular. E também não está errado, gente. Ele está se precavendo para eventualidades do que ele já sabe, como eu disse agora há pouco, e do que ele não sabe que pode vir a aparecer no decorrer da apuração. Não há ilegalidade da AGU, não. Mas, repito, se eu fosse o advogado da Advocacia Geral da União, eu faria tudo para capacitar, preparar, dar conhecimento jurídico, mostrar os próximos passos, orientar, ser um consultor full-time, 100% do general Pazuello, para que ele saia com o melhor desempenho da CPI. Orientá-lo para ele não falar nada, se esconder atrás de documentações, manobras e ações de ordem judicial, não acho que é um bom aconselhamento. Mas esse aconselhamento partiu mais do advogado particular de Pazuello, até onde se sabe, do que dos da AGU. Carlos Murilo, presidente da Pfizer para a América Latina, prestou depoimento ontem na CPI da pandemia e disse que o governo brasileiro ignorou 3 ofertas de vacina da farmacêutica em agosto do ano passado. Não respondeu nem que sim, nem que não. As propostas disponibilizavam até 70 milhões de doses do imunizante. As entregas começariam já em dezembro do ano passado. Mas o contrato com a Pfizer só foi fechado há 2 meses, agora em março, e prevê até junho a entrega de 14 milhões de doses. Isso significa 4 milhões e meio de doses a menos do que nós poderíamos ter recebido se tivéssemos aceitado a primeira proposta. O governo federal diz que as negociações com a Pfizer demoraram por 2 motivos. O primeiro, em 2020, a vacina ainda não tinha autorização da Anvisa. Segundo, as cláusulas de contrato eram abusivas. Nós separamos um trecho do depoimento de Carlos Murilo. O governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. Não teve resposta, não é isso? Não tivemos resposta positiva nem negativa sobre essa oferta. Não teve resposta. Muito obrigado. Essas foram as condições negociadas e aceitadas por os 110 países com que hoje a Pfizer tem assinado o contrato. A Anvisa emitiu o registro permanente da vacina da Pfizer o 22 de fevereiro de 2021. Foi um dos primeiros países do mundo em ter o registro permanente.
não tivemos dificuldades no processo com a Anvisa. Então, Sidney, ontem foi muito esclarecedor o depoimento do executivo da Pfizer, né? Dando ali uma linha do tempo, os contatos que foram estabelecidos entre o governo brasileiro e a farmacêutica, quando houve resposta, quando deixou de ter resposta, o que foi oferecido, quando foi oferecido, o que poderia ter sido entregue, o que deixou de ser entregue, o que está sendo entregue. Tudo esclarecido por meio do executivo da Pfizer. O Brasil acertou ao prolongar a negociação para fechar esse contrato? Os argumentos apresentados pelo governo brasileiro de que primeiro tinha de ter autorização da Anvisa e depois autorização legislativa são convincentes para justificar o atraso na negociação, Sidney? Colombo, eu vou responder, mas eu brinquei com você aqui logo na abertura do seu gestual, né? Eu me divirto bastante ali com a atuação de alguns senadores. Você reparou como o senador Omar Aziz, por exemplo, ele é de uma sinceridade crua, ele não pensa muito o que está falando, né? E tem um jeitinho meio de vovô, assim. Você vê ele falando em relação ao convidado, porque o convidado é boliviano, fala um português excelente. Eu me senti como brasileiro muito honrado, né? De uma pessoa que não tenha nascido aqui e ter aprendido tanto, né? E ele começou a falar, não deu nenhuma frase, e o Omar disse, silêncio aí, porque ele fala em portunhol. Quer dizer, ele já desqualificou a oratória de português do Murilo, que estava muito boa. E a segunda, ele disse, porque a minha filha disse que eu não falo tão bem português. Aí ele falou assim, é porque a filha é mais inteligente. Já mandou essa segunda, se o Murilo até entender que era expressão idiomática, né? Mas enfim, vamos ao ponto. Olha bem, fevereiro de 2020, gente, o Brasil teve o primeiro caso de infecção de Covid. Em março, um mês depois, 22 dias, né, após esse primeiro registro, houve, e foi catalogada, a primeira morte pela doença. Aí, em maio, começaram as negociações. Até aí, o governo está fazendo fez um papel corretíssimo, muito próximo, né? Maio para fevereiro, ninguém sabia direito que doença era aquela, que caminho deveria se seguir. Havia muita incerteza, muita nuvem. Isso é preciso colocar essa circunstância favoravelmente também para quem exercia um papel público, que caminho seguir. Só que aí vem agosto, já em agosto surgem aí as propostas, né? No dia 14 de agosto, a Pfizer faz uma proposta para o governo brasileiro. A segunda proposta é 18 de agosto. Depois 26 de agosto. Essa de 26 de agosto, não estou pegando a primeira não, tá? Essa de 26 de agosto, se o governo brasileiro tivesse aceitado, nós já teríamos 18 milhões de vacinas. Gente, isso significa, da Pfizer, isso significa aí quase 10% do que temos hoje. Significa toda a segunda dose que agora os brasileiros já tomaram. Os brasileiros já tomaram 18.807.000 e 27 mil. Estamos falando desta grandeza, né, de vacinas que já teriam chegado mais antecipadamente. Vamos aos pontos que você citou. Tanto o governo de São Paulo como o governo brasileiro desenvolveram negociações com outras empresas, outros laboratórios, ainda que não tivessem autorização da Anvisa. Você lembra na Coronavac, Colombo, que o governador de São Paulo foi até criticado, disse, no aniversário de São Paulo, se não estou enganado, 25 de janeiro, nós vamos vacinar os primeiros brasileiros e tal. Não tinha aprovação ainda da Anvisa, mas já tinha fabricação, testes completos e tal. No início do primeiro contato da Pfizer, eles estavam no estágio 2, precisando atingir o 3, mas já tinham brasileiros já cadastrados, catalogados para serem incluídos no teste. Portanto, uma empresa de 170 anos, com o handicap que tem, com a folha de serviços que tem, com a credibilidade que tem, uma empresa global, e a Pfizer é uma empresa séria, uma empresa com esta capilaridade, com essa importância, ela deveria, o seu currículo, a sua folha de serviços, ter sido levada em conta. Qual seja, desenvolvam uma negociação e depois chega um desfecho. Vão me criticar agora, mas eu vou voltar àquele exemplo do carro, né? Chega um concessionário e diz para você, vai lançar um carro novo aí, esse carro assim, assado. Poxa, eu digo, gostei, eu tenho interesse nesse carro. Ele fala, por que você não faz a reserva? Não, mas eu não quero pagar agora, não sei quanto é o preço. Então, faz o seguinte, faz a reserva e deixa o processo de fabricação transcorrer. Quando o carro for lançado, eu recorro. Mas você já está lá na lista. Está lá na fila, né? E quando chegar eu consulto, você vê se o preço está bom, o contrato, detalhes. Perfeito. O Brasil não fez esse processo. Se ele acertou em maio ao iniciar negociações, parabéns para o governo, lá em agosto ele não respondeu sequer. Eu tenho a carta aqui que comprova por parte da Pfizer que não responderam.
O senhor Fábio Weingarten entrou no circuito, inclusive, por causa disso, argumentando isso, que em setembro não tinha resposta nenhuma. Então, o governo está agora, né, dando uma distorcida. E entre uma coisa e outra, o presidente Bolsonaro disse todas as frases do mundo, demonstrando a sua não ligação, né, com as vacinas, que só veio acontecer neste ano. Agora o presidente está um pouco mais convencido de que a vacina realmente é importante. Embora ele próprio não tenha se vacinado, ele não use máscara, já teve a doença e ele continua achando que o tratamento preventivo é melhor do que a vacina. Eu acho que não dá muito para conversar nesses termos, né? Bom, durante o depoimento, o executivo da Pfizer confirmou que o vereador Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, filho do presidente, e o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, participaram das negociações feitas entre a Pfizer e o governo federal para a discussão sobre o contrato. Vamos acompanhar. Após aproximadamente 1 hora de reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entra na sala de reunião. Felipe Garcia Martins, assessoria internacional da presidência da República, Carlos Bolsonaro. Muito obrigado. Fábio explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. Carlos ficou brevemente na reunião e saiu da sala. Felipe Garcia Martins ainda permaneceu na reunião. Como é que você avalia a presença de Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, filho do presidente, e do assessor internacional para assuntos internacionais do presidente, Felipe Martins, nessa reunião com a Pfizer a que se referiu o executivo da farmacêutica, Sidney? Colombo, se prepare que eu vou te fazer uma pergunta, não é pergunta difícil não, né? Mas você reparou coisa curiosa, quando o senhor Carlos Murilo está fazendo ali a fala, ele começou só a narrar, né? Narrar o que aconteceu, a executiva passou para ele aquilo, né? Ele disse, estava lá presente Carlos Bolsonaro, aí o Renan, muito obrigado, quase assim, tipo, ó, isso aí já é suficiente para mim, uma felicidade, né? Louca do senador Renan nesse momento. Colombo, você tem irmãos, não? Eu sei que você é casado, esposa, filha, mas eu não sei, você tem irmãos? Tenho. Tem irmãos? Tenho um irmão, o Renato, está sempre nos assistindo, aliás, lá em São José dos Campos, interior de São Paulo. O Renato, o meu irmão chama-se Renato também, ó. Olha a sintonia, meu irmão chama-se Renato também, tem Renato e César. Olhe bem, você imagine esse caso. Você, Colombo, um apresentador renomado, nacionalmente conhecido, respeitado, e você, por alguma razão, acolhe o seu irmão Renato aí no seu estúdio. Ele passa a acompanhá-lo, ele acompanha ali você vestindo o seu terno, depois você vendo a pauta, você cumprimenta a Elisa, faz o seu trabalho, inicia, ele fica ali, ele acompanha, ele pega alguma coisa para você, ele auxilia, depois ele participa de uma reunião com você também, junto à direção, ou editorial, reunião de pauta, enfim, ele lhe acompanha, né, o seu irmão. Ainda que ele seja, não sei se é uma pessoa ligada à comunicação e tal, tá certo isso? Não está certo isso, né? O vereador Carlos Bolsonaro tem suas atribuições, tem os seus trabalhos na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Quando ele está em Brasília, né, presume-se que ele não esteja no mesmo horário das sessões da Câmara, das atividades da Câmara, ainda que seja filho do presidente. Ele ontem publicou um tweet, inclusive, dizendo isso, não vou abandonar o velho e tal. Ele tem um amor profundo pelo pai e sei que o pai tem pelos filhos um amor profundo, ao ponto de quando tem qualquer embaraço entre eles, dói no outro, né? E a reação é muito, às vezes, até espontânea e imediata. Entende-se isso tudo, mas ele participar de reuniões sensíveis, como esta, inclusive, uma reunião que estamos falando aqui de vida de pessoas, estamos falando de imunização, estamos falando da possibilidade de fechamento de um contrato, estamos falando em se pagar valores vultosos por uma vacina, estamos falando de detalhes de cláusulas contratuais que presume-se seria melhor ter alguém da área jurídica, da área de saúde, da área econômica. É estranho, não é? E isso realmente é uma anomalia. Embora existam outros líderes mundiais, até ditadores também, que têm essa predileção de ter os filhos por perto, por ser de confiança. Tem democratas também que acham que é melhor trabalhar com a família, que seja uma pessoa competente. Mas não me parece saudável isso. Isso vai constar do relatório final, esta presença de Carlos Bolsonaro nesta e em outras reuniões. Meu irmão acabou de entrar em contato aqui, viu, Sidney? Ele disse que for uma reunião com você, ele topa participar. Mas ele está aí dentro da CNN atuando nesse momento? Não, mas ele disse que se um dia eu tiver uma reunião com você, ele topa participar. Só com você. Ah, bom, nesse caso sim, porque se eu tivesse uma reunião interna aí, eu diria que ele está apenas corroborando, né, para o risco desse tipo de acontecimento que eu aqui destaquei.
Bom, o presidente Jair Bolsonaro partiu para ofensas pessoais contra o relator da CPI, senador Renan Calheiros. E em Alagoas, terra do senador Renan Calheiros, ele é senador por Alagoas, Alagoas que é governada pelo filho do senador Renan Filho. Renan Calheiros, em entrevista exclusiva à CNN, disse que o governo de Jair Bolsonaro se defende atacando e sem argumentos. Vamos acompanhar. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. O recado que eu tenho para esse indivíduo, se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Temos um compromisso com vocês e devemos lealdade a vocês. Queremos trabalhar. O povo quer liberdade. O povo quer ser feliz. E no que depender desse governo, assim o será. Esse governo não tem sequer uma linha de defesa. Não tem sequer um argumento. Ele se defende com o ataque, com a chincalhe, com a ameaça. Faz o que fez ontem, faz o que fez hoje em Alagoas, numa agressão ao Estado, ao povo alagoano e ao federalismo. É a primeira vez que um presidente da República vai ostensivamente a um Estado agredir a população. O que é que a gente pode falar sobre esse estranhamento entre o presidente e o relator da CPI, Sidney? Olha, essas coisas animam a política, mas animam no seu nível mais baixo, né? Porque, na verdade, a relevância dessa troca de ofensas para o país, para o cidadão brasileiro, ela é pequena, né? Ela é pequena. O que esperamos da ação do presidente da República? Boas medidas, medidas refletidas, bons programas, com início, meio e fim, boa governança, seriedade com erário, aplicação de recursos, que os programas sejam objetivos e positivos para o cidadão, que faça o Brasil crescer, avançar. É isso que esperamos do presidente Jair Bolsonaro. O que esperamos do senador da República? Que defenda o seu estado, primordialmente, é para isso que ele foi eleito, o estado de Alagoas, e que ele faça um bom trabalho, inclusive agora na CPI, que o seu relatório mais adiante seja isento, bem feito, documentado, que ele seja presente, que ele realmente coloque o Brasil, né, como objetivo. É o que esperamos dele, esperamos dos outros. Isso é o ideal sempre. Isso é impossível? Não, gente. Isso não é impossível. Não estou pedindo que o presidente só acerte, ou o senador Renan, ou os outros senadores também só acertem. Não é isso que estamos pedindo. Estamos pedindo uma vocação, um entendimento dos reclamos do povo brasileiro. Milhões de pessoas nesse momento estão com dificuldades para comer, outras milhões estão sem emprego, estamos com um aumento objetivo, real da pobreza nas favelas, nas comunidades periféricas, temos problemas no meio ambiente, temos problemas na vida cotidiana por conta dessa inflação que a gente não consegue debelar 100%. Ou seja, são tantos problemas. Então, esse tipo de acusação faz parte da política, viu? Vários políticos até se projetaram historicamente, é verdade que nas páginas de folclore, né? Ao acusar os outros, né? A criar, inclusive, bordões, apelidos. O apelido funciona na política, né? O próprio presidente chamou já o governador de São Paulo de calça apertada. O governador sorriu e adotou para si, né, essa expressão e levou no bom humor. Fez bem, né? Já se acusou o presidente de tudo, né? Tem até uma publicação com vários adjetivos. Isso tudo faz parte da política, mas o ideal é que isso não acontecesse. O ideal é a gente trabalhar com tranquilidade e o homem público tem esse dever, porque são remunerados com o meu, com o seu, com o dinheiro do contribuinte, né, gente? Então eles têm que trabalhar para nós, trabalhar pelo país. É isso aí. Sidney, bom final de semana. Segunda-feira tem mais liberdade de opinião, hein? Um abraço para o meu irmão Renato, para o seu irmão Renato. Bom fim de semana a todos e até segunda. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.